Olá, meu nome é Anderson Barreto, você se encontra no canal Tem Lógica e hoje mais uma vez eu vou estar desconstruindo uma ideia. Segue a vinheta e nos acompanhe. A intenção de hoje com este vídeo é o seguinte: é falar sobre o tal do Givaldo, o morador de rua que está aí, de uma certa forma, produzindo polêmica, produzindo diversidade de pensamentos, mas principalmente mostrando a situação real que está a moralidade brasileira. Eu não posso falar do mundo porque eu não vi acontecendo algo deste tipo em outro país, talvez algo parecido. Mas uma coisa é certa, isso mostra que o Brasil já está em decadência moral há um bom tempo. Isso mostra que o Brasil está andando em corda bamba há muito tempo. Isso mostra que o Brasil está, de uma certa forma, precisando de ajuda. Está como se fosse uma pessoa em fase terminal, já no aparelho, só ouvindo aquele som dos batimentos cardíacos, porque a nossa situação moral está quase morrendo. Ah, mas existem pessoas boas. Sim, por isso que ainda não está morto. Ah, mas existe ainda as religiões, existe ainda a palavra de Deus, existe ainda algumas coisas boas que nós podemos tirar, existe ainda a expressão da divindade de Deus, até mesmo de Jesus Cristo, se manifestando diante da sociedade, impedindo que a desgraça seja maior. Sim, por isso que ainda está no aparelho. Porque um homem que tem um relacionamento, que está em condição de rua, não desprezando nenhum morador de rua, mas por alguns motivos que nós não sabemos, existem pessoas má na rua? Sim, existe, assim como existe dentro das casas. Existem pessoas más nas ruas que moram na rua? Sim. Assim como existe pessoas má na presidência da República, assim como existem pessoas má em vários aspectos da sociedade. Assim como existiu, assim como existe, seja na presidência, seja como governador, seja ele como vereador, seja ele como qualquer político. Existem pessoas má engravatadas que comem bem, que se alimentam bem, comem carne de primeira, que não dói os dentes na hora de mastigar. Pessoas que têm de uma certa forma demonstrado uma certa índole. Só que é falso, assim como bambu oco e pau podre. Só que é falso, assim como formigueiro que você pisa, o seu pé se afunda. Só que é falso, não tem sustentabilidade no caráter. São pessoas que são belas por fora, mas por dentro, como diz a palavra, são sepulcros caiados. São pessoas que estão em uma situação deplorável internamente falando. Então nós não devemos colocar tudo em uma balança, dizer que existem pessoas ruins, que são todos más, perversas, malignas, só porque estão em condição de rua. Existem pessoas boas que estão lá por causa de circunstâncias da vida, por causa de vício, porque foram colocados para fora de casa. Pessoas talvez tiveram uma fase ruim da vida, foram perversas, mas melhoraram vendo a situação na rua. Então há relatos de pessoas boas em vários aspectos da sociedade, assim como pessoas malignas de vários aspectos da sociedade. Mas um homem, por algumas circunstâncias que ainda não está totalmente definido, ele tem um relacionamento com uma mulher de boa aparência, casada, que ainda não está definido o que levou ela a fazer isso, mas ela teve um relacionamento sexual a ponto do marido presenciar essa situação com ela junto com o indivíduo dentro de um carro. E o indivíduo depois ele vai fazer uma entrevista e escracha alguns aspectos de intimidade que ele teve com ela. Mostrando de uma certa forma que ele, apesar de valorizar ela no sentido do prazer que ela promoveu para ele, mas não estava valorizando ela a ponto de ocultar algumas verdades, que era melhor o silêncio do que falar algumas coisas que pudessem manchar a dignidade dela ou trazer mais sofrimento ao homem, seja ela estando errado ou não. Seja ela estando certa ou não. Uma coisa que nos mostra é o seguinte: esse mendigo, depois dessa fama, depois dessa repercussão, esse mendigo ficou bobo. Ficou meio bobalhado.
Ficou meio esquisito, ficou meio estranho. Ficou agora, de uma certa forma, achando que ele é um galã. A cara parece Morgan Freeman, ralada no asfalto, desfigurada. A cara parece um cara que depois da pancada ganhou do marido, acho que ajudou ele muito mais a ficar mais feio. Não desmerecendo a beleza de ninguém, mas porque para mim a feiura dele maior está na situação que colocaram ele, no pedestal que colocaram ele, como um herói, como tipo de um salvador, que está mostrando para nós que esse homem é deficiente de caráter. Que esse homem é mais uma pessoa que revela a situação do nosso Brasil, a ponto de pessoas estar aplaudindo essa situação. Um adultério, uma mulher que ficou internada depois, ele depois ganhou fama, notoriedade com essa situação, pessoas que se aproximam dele agora querendo tirar benefício de tudo isso daí, mulheres que não se valorizam, que se aproximam de um homem querendo tirar benefício de tudo isso daí. Porque se o problema foi nele querer tirar um benefício desde o começo, esse problema desse benefício deveria se acabar mediante a sensatez dele tomar uma postura diferente da idade que tem e da fama que adquiriu, passar agora, de uma certa forma, a tomar uma postura diferente. Aproveitar sim a oportunidade para mudar de vida, mas não de uma maneira tão agressiva, hedionda, perversa, imoral e não de uma maneira esdrúxula, como ele está. Ficou bobalhado, ficou insensato, ficou meio malucado, agora acha que pode beijar todo mundo, agora acha que pode forçar todo mundo ao beijo, agora acha que pode estar dando um de galã, ele está achando que ele é o quê? Mas uma coisa é certa, a casa desse indivíduo vai cair. Não sou nenhum profeta, nem vidente para profetizar e nem dizer que eu estou vendo de que maneira que ele vai cair. Mas uma coisa é certa, eu estou vendo uma banana gigante na frente dele, que mais cedo ou mais tarde ele vai ter um escorregão grande na vida dele. Que se ele não tomar uma postura imediata, mudar, se ele não tiver um conselho para mudar a situação dele, esse upgrade que ele está tendo de fama aí vai ser uma queda muito grande. E ele continua ainda sendo reflexo do qual o nosso Brasil está em fase terminal. Se inscreva nesse canal, deixa o seu like, compartilhe e não seja mais uma pessoa perversa e não nos ajudando a crescer. Um abraço.